Shalom, shalom, meus amados, mais uma vez aqui. Queremos flexionar algumas palavras, né, para ver se você está aprendendo, né, como funciona o mecanismo do hebraico. Se você me acompanhou nos vídeos anteriores, você viu a cada consoante e depois cada consoante com os sinais diacríticos, né, para que você dê o som correto, né, e formando as sílabas. E agora eu quero passar algumas palavras para você ver como que funciona. O hebraico sempre da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. Você tem aqui o lamed, que você sabe que é o L, com Ezinho embaixo, o sinal diacrítico aqui E. Você tem o ret, que é 2R. Você tem o E embaixo aqui também. Você tem o mem final, que é um M final. Então fica lechem, lechem, quer dizer pão. Depois você tem aqui o mem, né, que não, ele fica diferente no final aqui, né? Então aqui no princípio e no meio ele é desse jeito aqui. Você tem um E, você tem um Aleph com um A embaixo, e você tem o rei final aqui que não tem som. O Aleph tem um som que muda tão somente o sotaque, eu sempre falo isso. Os professores dizem que ele não tem som. Ele tem um som, mas não se percebe na leitura. Quando está falando, você pensa que é tão somente o sotaque do israelita, mas é porque ele está flexionando o Aleph aqui um pouquinho mais forte na garganta, tá? Mear, mear, olha, tá vendo? Ó, mear. Ele leva um pouquinho para a garganta, mas se você falar mear, também está certo, quer dizer 100, ok? Vamos para mais uma aqui. O mem com um A embaixo, você tem o hirk yud, que é o I, né, longo, e você tem o mem final, maim, maim, sempre da direita para a esquerda, ok? E esse é o hebraico quadrático, né? Nós temos o hebraico cursivo, que é a letra de mão, depois é tão somente trocar as letras e o som é a mesma coisa. Essas letras você encontra na Bíblia, nas revistas, livros, em muitas placas de trânsito em Israel e em muitos lugares, né? Então o hebraico quadrático é o clássico, né? Aí você tem de novo o mem com o hirk aqui embaixo, que é o i. Você tem aqui o tzadik, que são duas consoantes nossas, né? O ts com o sheva embaixo. Você tem o resh com o a embaixo. Você tem aqui o yud com o hirk, que é o i longo, e o mem final, mitzaraim. Mitzraim quer dizer Egito. Olha que eu sempre falo a última consoante, ó. Mitzraim. Você fecha a boca no mem final. Mitzraim, Egito. Aí você tem de novo o resh, ou o pinguinho aqui em cima é o rolen, né, que é um O. Você tem o aleph aqui que não tem o som, que a gente disse que não tem o som. Você tem o shin final que não tem nenhuma vogal. Então vou ter que falar essa consoante aqui. Rosh. Rosh, que aqui é SH, né? Rosh, quer dizer cabeça. Aqui depois você tem o Oresh, com um Azinho embaixo. Aqui o Veit, né, que não tem o pinguinho no meio, é um V. Então, Rav, Rav. E Rav quer dizer muito, tá? Rav, muito. Meode também quer dizer muito. Rav quer dizer muito. Vocês vão aprender algumas palavras parecidas na tradução umas com as outras, tá certo? Aí você tem novamente o oreja aqui, com o A embaixo. Você tem o I, que ele não tem um som, a gente fala que não tem um som. Mesma coisa com o Aleph, ele tem um som tão somente de sotaque, né? Para israelita, ele fala de uma maneira um pouquinho diferente, mas se você falar esse A um pouco aberto, não tem problema. Aqui você tem um A de novo, e você tem outra palavra aqui, Ra, né? E que é o A com A embaixo, o A aqui no orejo, e o rei final que não tem som. Então quer dizer mal, ruim, mal, né? Dessa outra maneira aqui, tá bom? Ra, Ra, Ra. Depois você tem aqui o Shin, que é o SH, porque está o pinguinho desse lado aqui. Olha aqui, um pinguinho no hebraico faz toda a diferença, né? Você tem o Azinho aqui embaixo, você tem o Lamed, que é o L com o E, você tem o mem final, Shalem. Shalem quer dizer inteiro, inteiro. É da mesma raiz de Shalom, tá?
da mesma raiz. Shalem quer dizer inteiro. Aí depois você tem aqui o Shin de novo, você tem um Azinho embaixo, você tem o Mem com um A embaixo. Esse aqui é um A longo, um A curto, mas na hora da leitura isso não se percebe. Você tem o Yud e o Hirk Yud, e o Mem final, Shamaim. Shamaim quer dizer céus, tá certo? Aí você tem novamente o Shin, com um E embaixo, o Mem com um E embaixo, e o Nun final que é um N. Shemen, Shemen quer dizer óleo, tá? Agora você tem o Sin. Por que Sin? Olha que aqui tem um pinguinho desse lado, e aqui o pinguinho fica desse lado, acentuando que essa letra aqui passa a ser um S agora, tá ok? Aí você tem o Resh final, que é um R, Sar, príncipe, né? Príncipe, Sar, príncipe. Lembre-se que tem alguma pronúncia que fala assim, Sar Shalom, é príncipe da paz, né? Sar Shalom. E Yeshua Sar Shalom, príncipe da paz, ok? Então aqui é um S, aqui em cima é um SH, aqui é S, para que você não confunda, né? Sempre preste atenção na marcação aqui, ó, o pinguinho, ok? E depois a última palavra aqui para a gente flexionar hoje é um Tav. Quando tem esse pinguinho no meio do Tav aqui, é porque a sílaba é forte. Está tendo uma marcação aqui. Depois nós vamos falar sobre acentuação no hebraico e algumas coisas aí para que você possa sintonizar e dar o sotaque correto na palavra, tá bom? Mas isso é insignificante agora. Vamos devagar. Você que me acompanha logo, esta semana ainda vou falar de conjunção e, artigos, né? E depois nós vamos falar de pronome, preposição, e você vai dar você vai ter um conhecimento melhor para você fazer a leitura. Leitura sempre da direita para a esquerda, tá? E nós vamos aprender também a escrever, para que você possa ter facilidade aí a escrever o hebraico também. Por enquanto nós estamos tão somente aprendendo a leitura, né? Você tem aqui um T com um Azinho embaixo, você tem o RET, que é 2R, com A embaixo, e você tem o TAV aqui novamente, TAV, né? TAV, aqui ele está sem vogal nenhuma, então eu vou ter que tão somente falar ele. Tahat, olha aqui, é gutural no meio, né? Tahat quer dizer debaixo. Amados, nos acompanhem aí pelas redes sociais, pelo YouTube principalmente, se inscreva, nos ajude, apoie esse canal. Nós temos muita coisa para falar com vocês, pictografia das letras, revelação poderosa das palavras, códigos da Bíblia. Nós vamos falar de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, que vai acontecer, sobre esse governo global. Tenho muitos assuntos a compartilhar com você. É que como muitas pessoas ainda estão se inscrevendo, nós vamos abrindo o leque cada vez mais. Eu peço para que você compartilhe, nos ajude, dá um joinha aí. Eu estou fazendo da maneira mais simples possível, né? Não estou fazendo de uma forma tão complicada para que você não vá aprender. E tudo de graça. A única coisa, eu coloco minha chave Pix para aqueles que podem, né, nos ajudar aí, tá certo? Nos ajudar aí a fazer um trabalho melhor a cada vez mais para vocês aí mesmo, tá? Um conhecimento profundo do hebraico faz toda a diferença. Vai ajudar principalmente no seu dia a dia, né? E uma coisa, teologia, para quem não estuda hebraico, fica faltando tudo, né? As pessoas estudam teologia baseado em alguns fatores aí, lá dos pais da igreja, né? Em algumas coisas assim, pega uma tradução no português, no inglês aí, que falta tudo. O hebraico, ele tem tudo aquilo que nós precisamos aprender, tá certo? Porque quando se traduz para o português, ou para o inglês, ou para o espanhol, acaba se perdendo muito na tradução, ok? Porque nós temos números que representam essas letras, nós temos a pictografia da letra, nós temos revelação profunda de cada palavra, que você vai se sintonizar melhor nos seus estudos, ok? Fica aqui um grande abraço para vocês aqui do profeta Newton Maximiliano, para você, nos apoie, nos ajude
e vai dar tudo certo aí de você aprender muito com a gente aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.